Olá, muito boa noite, meus amigos. Vejam lá, eu hoje vi isto partilhado pelo meu querido amigo Humberto Rodrigues e que diz o seguinte: quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre, são as formigas que o comem. Tempo e circunstância podem mudar a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize ou machuque ninguém e nenhuma coisa à sua volta. Você pode ter hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom, faça o bem. Ora bem, isto fez-me assim um bocado pensar mesmo, e isto mandou-me assim um pouco assim para o meu passado, né? Pois eu nasci, não é? Estou aqui, é um facto, nasci, não devo estar a sonhar com toda a certeza, nasci, fui estudar, portanto, para a escola primária, e a intenção era eu fazer, portanto, a chamada quarta classe. Eu faria a quarta classe, depois, se as coisas corressem bem, eu faria, digamos, um curso comercial na altura, né? Iria para a escola comercial. No meu tempo havia o exame de admissão às escolas comerciais e aos liceus, distinguia-se, né? A escola comercial do liceu. As coisas correram bem, eu não acho que não tive dificuldade mesmo nenhuma a estudar, portanto, nesse básico, não é? Mas o meu básico do meu tempo, eu, quando fiz o tal exame de admissão, eu já sabia fazer as regras 3 simples, eu já sabia o que era, sei lá, conseguir uma unidade, por exemplo, sei lá, se 0,5 não sei das quantas custam não sei das quantas, quanto é que custa, sei lá, 1 quilo de bacalhau, por exemplo. Já sabia que a divisão daquilo daria a unidade, não é? A divisão daria a unidade. Fiz a quarta classe, tive colegas, muitos colegas. Hoje, se os vir, certeza que nós conheço. Eu acho que também já me mudei bastante, não é? A vida traz traços, não é? Mas quer dizer, eu mantive mais ou menos o meu facial, digamos, aquela característica, né, intrínseca, que faz que uma pessoa diz assim: pá, eu estou-me a lembrar deste gajo, este gajo é o sacro, é o sacramento, pode estar mais magro, ou pode estar mais gordo. Por acaso até estou mais magro, mas a cara, quer dizer, o estilo, os traços mantém-se. Eu também era louro, bastante louro. Eu tenho 58 anos, eu não tenho cabelos pretos. Portanto, o cabelo mudou de louro para preto, não me perguntem porquê. Depois de fazer a quarta classe, como estava a dizer, então fui para a escola comercial. Fui para a escola comercial, também não tive assim dificuldades. Eu fiz o curso comercial, não é? Que era o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ano. E então tirei aquele chamado curso de contabilidade. Um curso de contabilidade. Ainda hoje sou capaz de fazer um bocado de contabilidade. Por exemplo, se o indivíduo faz uma compra, não é? Se o indivíduo faz uma compra, não. Se o indivíduo está numa empresa e faz uma compra, tem que fazer um lançamento no diário, não é? No diário. E então há as contas do ativo e há as contas do passivo. Então o que o indivíduo faz é debitar compras e creditar fornecedores. Isto se a compra for não a dinheiro, porque se a compra for a dinheiro, quer dizer, se comprar e pagar logo, faz compras, a caixa, quer dizer, as contas do ativo vão-se debitar pelos aumentos, as contas de passivo vão-se creditar pelos aumentos. Uma coisa que me fazia confusão era o chamado capital.
o capital contrabalançava, digamos, o ativo com o passivo, que era para, quer dizer, as coisas estarem mais ou menos claras. E então, quando se diz que uma empresa teria um certo capital, né? Capital da empresa, que era, digamos, a diferença entre o ativo e o passivo, isso significa precisamente, não é, o dinheiro que a pessoa, não é, que a pessoa não como empresa deve à empresa, quer dizer, é um capital. Um capital é como uma nota, digamos, de crédito e uma nota de débito. É mais ou menos isto. E se não for isto, está aí o Paulo Mateiro que, de certeza absoluta, explica essas coisas. Melhor do que eu neste momento, mas muito melhor do que eu. Também tive uma disciplina que era Direito Comercial. Estudei o artigo 2º, nunca me esqueço, o artigo 2º do Código Comercial. No artigo 2º do Código Comercial definia-se o ato de comércio, e no artigo 13º definia-se comerciante em nome individual. Depois desta passagem, portanto, houve um professor de Direito, que era de Direito Comercial, que na altura era o professor Candal, que já faleceu, não é? E que depois naquela altura dava umas aulas, eu também era advogado. Veio mesmo aqui à minha casa dizer que eu devia ir para o liceu e ir para Direito, estudar Direito. Porque os testes naquela altura, os exercícios escritos eram feitos de uma maneira, quer dizer, a gente tinha o código comercial e a gente tinha que interpretar o código da seguinte maneira: o comerciante A fez isto, o comerciante B fez aquilo, como é que se vai fazer você sendo advogado, não sei das quantas. Estão-me a lembrar das, sei lá, sociedades anónimas, das sociedades encomanditas, por quotas, todas essas coisas foram estudadas, portanto, por mim. Assim como eu tive uma disciplina que era mercadorias. Mercadorias não significava mesmo nada, né? Mesmo nada, digamos, nada com negócios. Por exemplo, o indivíduo estudava, por exemplo, o açúcar, a composição do açúcar, essencialmente a composição, essencialmente, quer dizer, é uma disciplina química, saturante. Quer dizer, após isso, depois de ter terminado o curso comercial, eu quer dizer, fiquei naquela indecisão de estudar contabilidade para um instituto, naquela altura chamava-se, portanto, já não me lembro, era um instituto, havia só um Instituto Comercial de Porto, que depois começou em Aveiro também, ou ia para o Instituto Comercial de Porto, ou iria para Lisboa, dependendo, portanto, das posses, não é? Iria. Ou então poderia ir para o liceu. Mas na altura, apesar de o Dr. Candal vir aqui à minha casa, eu tive a hipótese porque surgiu uma lei e mudei para o liceu. E então, na vez de ir para... Naquele tempo o liceu estava dividido, não é? Estava dividido em várias linhas, que era a linha F, depois havia a linha H, depois havia a linha dos direitos, etc. Eu acho que até estava muito melhor do que está agora, não é? E eu, na vez de ir para a linha de direito, eu era muito puto, eu tinha para aí 15 anos na altura, ou 14, mas é verdade mesmo. E então eu decidi ir para a linha F, que não tinha nada a ver com direito, onde fui ter disciplinas como, por exemplo, física. Eu nunca tinha estudado assim muita física, como matemática, a matemática do 6º ano e do 7º ano no liceu, naqueles livros de Sebastião e Silva, uns livros vermelhos. Eu, no 7º ano no liceu, começava a estudar logo de início, penso eu que eram os números complexos, estudávamos bastante análise combinatória, a noção de inversa, de arcosseno, etc., isso já era introduzido. Às vezes tinha uma noção já leve do que era o cálculo integral, já tinha uma noção leve. E o que eu quero dizer com isto é que eu não tinha noção nenhuma do que era a matemática, não tinha, porque na escola comercial eu só tinha estudado mesmo cálculo comercial, que ainda hoje sei fazer, calcular juros simples, juros compostos, vencimentos médios, vencimentos comuns, essas coisas, não é? Portanto, hoje sinto um certo prazer que me dá-me assim uma certa abrangência. Quer dizer, eu passei umas férias sozinho a interpretar o que era o X. Para mim, o X para toda a gente é uma letra, até eu chegar eu próprio à noção de variável, né? X,
qualquer, um X qualquer. Então fui para o liceu, fiz o 6º ano no liceu, fiz o 7º ano no liceu, não tive dificuldades, por acaso fui extremamente bem sucedido, e depois fui para Coimbra, não é, para Engenharia Eletrotécnica. Quando eu fui para Coimbra para Engenharia Eletrotécnica, eu não notei grande diferença entre aquilo, quer dizer, que eu tinha estudado no meu secundário e a universidade. As coisas eram corridas. Eu lembro-me, quando fui para a Engenharia Eletrotécnica, eu tinha Análise Matemática 1, eu tinha Química Geral 1, eu tinha Geometria Descritiva, e depois eu tinha uma outra cadeira que agora não me lembro, francamente, o nome. Álgebra Linear. A única que era desconhecida era precisamente esta, que era álgebra linear, porque, sei lá, um indivíduo quando estuda, sei lá, um espaço vetorial, tem que ter a noção de que é um corpo. E era uma matemática um bocado diferente, porque eu estava só habituado às derivadas, não é? Às derivadas, ou às trigonometrias e essas coisas. E então tinha também tive uma disciplina, no liceu já tinha tido, que era a chamada Geometria Descritiva. E hoje estou a fazer assim um reflexo àquilo que é o meu passado, não é? Eu todos os dias, por exemplo, quando vou para a cama, antes de dormir, isto é um bom treino, aconselho este treino, é tentar sempre lembrar-me daquilo que fiz. Mas mesmo de todos os pormenores. Eu levantei-me a estas horas, depois fui tomar um café, depois fiz isto, depois fiz aquilo, depois falei com esta pessoa, esta pessoa disse-lhe isto, ela ficou com a cara assim. Mas tudo isto quer dizer, e parece que quando a gente faz isto, que vai levar um grande tempo. Vai, no início vai. Mas depois com o treino a gente faz assim, as coisas passam, digamos, na nossa mente com uma rapidez, mas mesmo incrível, porque a nossa mente tem assim este poder, é o poder da adaptação às coisas. Eu, por exemplo, agora está-me mesmo a apetecer, eu já não sei se me lembro, isto é uma experiência que eu vou fazer, mesmo agora aqui, eu não preparei nada disto, mas muito palavra de honra que não preparei nada disto. Eu estou-me, por exemplo, a lembrar que na geometria descritiva a gente, o que é que fazia? Só tinha uma coisa que se chamava a linha de terra. Então tinha a cota e o afastamento. E então o indivíduo tinha um ponto, por exemplo, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o que é que acontece? Eu tenho aqui, a gente é que depois se habitua, não é o eixo do X, é o eixo dos Y. Então é tudo positivo, tanto esta parte em X como a parte em Y. Mas o que é que acontece só com uma linha? A gente então definia a cota como sendo o Y. Quer dizer, se eu tivesse um ponto, na altura, o professor chamava-se Cotas, nunca mais me esqueço, que uma vez me chamou ao quadro. Havia chamadas orais, e ele disse-me assim, põe aí um ponto, dá um nome ao ponto. Nome ao ponto. E eu, na minha honestidade, na minha mesma honestidade, nome, e vem-me à cabeça assim, Ponto Joaquim, point na rua, mas isto sem nada, point na rua, quer dizer, para mim eu fui assim um indivíduo sincero, inocente. Ele queria que ele chamasse se calhar o ponto A, uma coisa assim qualquer, mas eu não estava a brincar com ele, mas eram as regras na altura, havia assim um respeito, não é? Então, falando no primeiro quadrante, a cota é positiva, a cota designava-se por há duas linhas, aqui, e o afastamento por A linha, não é? E era assim que se representava um ponto no primeiro quadrante. No segundo quadrante, que estou aqui, o que é que acontece? O afastamento é negativo, estão a ver? A cota é... O afastamento é negativo, a cota é positiva. Se o afastamento é negativo, o afastamento é A linha. Se o afastamento é negativo, vem para aqui. Se a cota é positiva, vem para aqui. Depois, no terceiro quadrante, ambas são negativas, quer dizer, há de ser uma coisa mais ou menos assim, não é? A linha, há duas linhas. Depois, no quarto quadrante, o que é que sucede? A cota é negativa que é o há duas linhas, e o afastamento é positivo. As coisas funcionavam assim apenas. Isto é chamada geometria descritiva. Depois, na universidade, estudei geometria de monges,
onde esta linha de terra deixa de existir, mas uma coisa interessante eram os planos, por exemplo. Lembro-me de estudar o plano de topo. Um plano de topo, isto visto a 3 dimensões, há de ser qualquer coisa, deixa cá ver se eu me lembro, assim, acho que é assim mesmo, assim, assim. Então, se eu encontrar aqui o traço, estão a ver o traço neste plano, isto há de ser qualquer coisa, não é? Há de ser qualquer coisa que, projetado na linha de terra, há de dar qualquer coisa assim e assim. Isto é um plano de topo. Havia depois o plano, sei lá, o plano de rampa, estou-me a lembrar do plano de rampa, o plano de rampa, que era uma coisa, por exemplo, assim. Isto era um plano de rampa. E então, projeção na linha de terra, eram apenas duas, assim, estas duas retas. Isto para estar assim a fazer uma retrospectiva assim da minha vida. Eu quero dizer com isto tudo e quero agradecer muito, muito, mas mesmo muito ao Humberto Rodrigues. Eu quero também dizer que as pessoas, quanto a mim, umas podem ser mais ricas, outras podem ser menos ricas, outras podem ser mais inteligentes, outras podem ser menos inteligentes, mas não nos devemos vangloriar disso. Porque quanto a mim, quem se vai vangloriar, vou deixar a palavra, está-me a gostar de dizer, disso deve ser um indivíduo extremamente prepotente, um indivíduo extremamente complexado e talvez com uma falta de inteligência, porque, a meu ver, todas as pessoas sentem e o que é necessário mesmo é as pessoas serem unidas. Se as pessoas forem unidas, ou se fossem unidas, eu tenho a certeza que o mundo seria melhor. Mas isto é sempre uma impossibilidade, porque isso não está ao alcance do ser humano, está ao alcance dos animais. Do ser humano, não. O ser humano, porque se julga inteligente, tem sempre a ambição do poder naquilo que eu é que sou. Mais uma vez, obrigado, Humberto Rodrigues. Considero-te uma extremamente boa pessoa, gosto muito de ti e muitas felicidades. Hein? Tchau, Humberto.